Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, o podcast que fala sobre departamentos invisíveis ou que não existem. Hoje temos aqui um episódio muito especial para falarmos sobre liderança criativa e comigo tenho a Joana Prosérpio. Joana, tu és diretora criativa da Idigma, licenciaste em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Contas já com 17 anos de experiência na área, tendo estado mais de 10 anos na P06, no estúdio P06, onde especializaste em Environmental Graphic Design, desenvolvendo projetos globais para espaços públicos, especialmente museus. Em 2020, juntas-te à Idigma como gestora de projetos, liderando experiências museográficas e de multimédia, e depois em 2022 assumes a direção criativa também na Idigma, onde passas a coordenar uma equipa multidisciplinar focada em museografia, experiências interativas e digital signage. Até hoje. Joana, obrigado aqui por contar com a tua presença. Olá, João, obrigada pelo convite. Ora, essa. Aqui Vamos tentar aqui falar um bocadinho sobre liderança criativa, aqui o que são os desafios, qual é que é a mais-valia deste tipo de liderança e de termos alguém aqui responsável pela criatividade numa empresa. Nós na agência e na Constant Circle, que falamos aqui muito no programa, também começamos cada vez mais a sentir, e aliás aprendo muito contigo sobre este tema e como conseguirmos elevar aqui a criatividade. Começando aqui pelo início, porque o teu trajeto é muito específico. Tu na P06, apesar de teres tirado design de equipamento, depois na P06 focas-te muito então aqui na parte do museu e aqui na parte dos ambientes gráficos. Exatamente, dos ambientes Sim. gráficos, obrigado. O que é que sentes que estes primeiros anos na P06 e em conjunto com estes desafios te trouxeram a ti? O que é que fizeram ter aqui uma proposta de valor individual diferenciada ou que acrescenta aqui ao mercado? Boa. Eu acho que estes primeiros anos são os anos sempre de formação para qualquer pessoa, e no meu caso foi uma excelente escola. Aprendi várias coisas, não só na componente de design, como também na componente profissional de como lidar com os desafios e sobretudo com as pessoas. O ateliê tem características muito engraçadas, é um ateliê familiar e acaba por ter um ambiente muito empático e muito humano, e isso trouxe-me um know-how de como gerir as coisas muito interessante, e que depois levei tenho trazido na minha bagagem, e que acho que pontua bastante o meu percurso. Mas falando de design, coisas que aprendi que são essenciais e que gosto muito. Aprendi que temos que criar ritmos e cadências nas coisas. As coisas não podem ser flat, ou seja, tudo tem que ter quase uma música, não é? Fazer design é quase como compor uma música, tem que ter altos e baixos, impactos, e não pode ser tudo igual. Temos que inovar um bocadinho, mas também criar aqui tendências. Depois aprendi que é muito importante termos uma cultura visual muito rica, ou seja, estarmos sempre a ver coisas, e não só na área de design, ou seja, procurar muitas coisas de artes plásticas, de referências. E as referências pode ser tudo, pode ser ver um concerto de música, ou seja, quanto mais nós virmos, mais vamos trazer para o nosso trabalho. Outras coisas. Não há um único caminho, não há uma forma de fazer bem design, até porque é muito questionável e muito subjetivo, não é? Portanto, nós temos é que escolher o nosso caminho e acreditar nele e segui-lo de uma ponta à outra e ir melhorando. E pá, mais coisas, já aprendi tanta coisa, mas mas acho que são aprendizagens que me têm acompanhado e que vou evoluindo, não é? Claro. E tu falavas nessa questão de ser como a música e não ser nada flat, de projeto para projeto, e mesmo às vezes sendo projetos diferentes. Mesmo dentro dos projetos. Mesmo dentro dos projetos. E a forma de trabalhar ou o método muda? Sentes que tens que fazer adaptações, ou seja, aqueles passos que tens que passar vão mudando, ou acabas por ter ali algumas bases que usas para todos os projetos? Sim, e que... uma metodologia, não é? Diz. Só para complementar, porque eu às vezes quando eu vejo muito aqui a separação, ou tento separar algumas regras, mas não quero nada que as regras influenciem a criatividade, porque se estamos a balizar demasiado a forma como trabalhamos ou como temos que fazer os processos, depois parece que não conseguimos ter criatividade. Mas também é importante ter alguns processos. Sim, é importante ter alguns processos, até para, como é na vida, tens que ter algumas regras e algumas coisas que te guiam, não é? Eu tenho sempre formas de iniciar os projetos, ou seja, não arranco, nunca parto por uma folha em branco. Portanto, acho que é muito importante fazer uma parte de
pesquisa, tentar aprofundar um bocadinho sobre o tema, não só pesquisa no design, mas pesquisa sobre o tema, o que é que estamos a trabalhar, para depois criar conceitos que se adequem ao projeto em si, não é? E depois tens uma série de metodologias, sim, que vais seguindo, mas também aprendi outra coisa muito engraçada na P06, que é as regras são para ser quebradas, não é? Ou seja, tu tens também de deixar que haja uma fluidez natural nas coisas e o próprio cliente te vai trazendo ritmos que às vezes não estavas à espera, não é? Muitas vezes tu estás a seguir um caminho e já pensas que chegaste ao ponto certo e chega ao cliente e pede mais uma coisa aqui ou para mudar ou não sei o quê, e tu tens que reestruturar tudo e portanto, como numa boa gestão de projeto, e falaremos a seguir de gestão de projeto, não é? Que faz parte também da minha vida, tu, por muito que planeies, nunca vai ser tal e qual como tu planeias. Portanto, nada como vais improvisando à medida que vais compondo a tal música, não é? Vais trabalhando, tens coisas a que te agarrar, óbvio, design thinking e tudo mais, mas vais deixando que o projeto se vá transformando e que os inputs exteriores te vão ajudando a construir e a chegar ao melhor resultado. Ok, fixe. Fez-me lembrar um bocadinho um estúdio que agora não me estou a lembrar do nome, acho que é holandês, que eles, mesmo no site deles, eles dizem as fases do processo deles, então é tipo, primeira fase, decidir regras, escolher, pronto, uma série de regras, e depois, segunda fase, quebrar regras. Exatamente, deitar fora todas as regras que foram decididas na primeira fase e começar o processo criativo. Eu achei engraçada essa abordagem, mas deve ser muito difícil gerir este... Não, mas é complexo. Eu acho que acima de tudo, em tudo na vida tem que haver um equilíbrio e bom senso. Mas isso é muito giro do quebrar regras. Porquê? Porque lá está, para quebrar este... trouxe uma palavra há bocado, flat, que por acaso nem costumo usar muito, mas não ser uma coisa monótona, não é? Mas tu tens que ter, para teres a tal cadência, tu podes criar uma série de regras que concordas que fazem sentido, mas depois tu sentes que ali, não, aqui há um ponto diferente, eu quero criar aqui um impacto, quero subverter um bocadinho as coisas, portanto, bora lá quebrar essas regras mas de forma fundamentada, ou seja, não é não ter regras, é saber quais são as regras e saber, não, mas eu quero quebrá-las aqui. Pois, porque vai trazer algo de interessante. Mas importante o ponto que tu tocas, porque até mesmo para, lá está, trabalhando aqui do lado da agência e tendo que apresentar a clientes resultados, sim, claro. Conclusões de projetos, às vezes as partes que são mais criativas, e tu deves saber melhor do que isso, são mais difíceis de justificar, ou seja, justificares um bom branding, ou justificares a forma como dispões as coisas no museu. Agora não sei ao certo, mas parece que temos que arranjar, às vezes é só é só gosto, é sentido estético e é ter bom senso, mas às vezes parece que temos que arranjar aqui alguma justificação, e aí eu acho que às vezes o processo, o método vai justificar o resultado criativo. Lá está, se tu fizeste um benchmark, se estiveste a ver referências, se tiveste todo aqui um processo de construção de um conceito com base naquilo que é a área do negócio do cliente, e chegas a esse resultado final, por isso é isso, acho que às vezes é importante. Por acaso estás a tocar numa coisa que eu acho que é muito importante, que é às vezes o apresentar só resultados pode ser muito tramado na nossa área. Porquê? Porque nós chegámos a um ponto por um motivo, não é? Tem que ser assim? Não tem, mas fizemos um processo, fizemos uma viagem, vamos chamar assim, e eu gosto muito de envolver os clientes, os parceiros, as pessoas, não é? Vamos pensar que temos uma série de pessoas que gravitam à volta de um projeto, vamos falar de um projeto assim, e todas essas pessoas, para sentirem o envolvimento e para sentirem que o projeto é seu, têm que fazer parte dessa construção, não é? E isso que estavas a dizer, o design acaba por ser curioso, porque acho que todos nós temos um designer dentro de nós, portanto qualquer cliente consegue, não trabalhamos em engenharia, não há cálculos científicos, não, são coisas muito subjetivas, têm a ver com, estavas a falar, com estética, com gosto, com, claro, experiência, instinto, uma série, nós temos muito para dar, mas o cliente em si também tem o seu gosto, é muito subjetivo. Portanto, ao trazermos o cliente a acompanhar-nos nesse projeto, nesse processo do projeto, ajuda muito a depois chegarmos a um ponto em que todos sentimos que é nosso, que é muito importante, não é? Ou seja, o projeto não pode ser meu, porque o projeto é para o cliente, o projeto tem de ser nosso.
E se por acaso tu chegas ao final e apresentas só o resultado é este, seco, ele pode não perceber. Pois. Mas porquê? E claro, podes criar memórias descritivas, pode ser muito mais complicado. Portanto, eu defendo duas coisas. Uma, envolver o cliente em todo o processo criativo, em fases, naturalmente, ele não vai se sentar ao meu lado na cadeira e envolvê-lo no processo criativo. Outra questão, também fazer apresentações com muita substância, ou seja, não apresentar só o final, mas apresentar o processo. Claro, não temos que passar pelo o que correu mal, não, mas explicar, ter uma narrativa exatamente, que fundamente porque é que chegámos àquela conclusão. E pronto, e rezar para que o cliente goste. Exato. Isso faz-me lembrar, e nós andei-me a debater um pouco com isso, até com pessoas da nossa equipa, que era, porque lá está, o cliente interfere muito e nós temos que criar ali uma oposição. E queremos ser uma oposição super, tipo, não, nós é que somos os especialistas, nós é que sabemos, ou então o termo que nós arranjámos, que é de oposição colaborativa, ou seja, puxá-los um bocadinho para conseguirmos também às vezes levar avante aquilo que sabemos que pela nossa experiência, como tu dizias, e bom senso, vai acabar por correr melhor e ser em colaboração. Sim, gosto da parte colaborativa. Não sei se a oposição, eu acho que às vezes tens que os puxar para o teu lado, não é? Eu estava a pensar na Guerra das Estrelas, não é que não há o dark side, não tens que trazê-los, e não tens que ensinar. Eu acho que uma coisa também muito importante é nós não estamos aqui para ensinar os clientes, eles sabem o que eles querem, pronto. Mas temos que, por algum motivo, estão-nos a contratar, não é? Claro. E então temos que os ajudar a perceber o nosso ponto de vista, não é? E muitas vezes também temos que nos adaptar ao ponto de vista do cliente, não é? Porque no final do dia o projeto é para o cliente e eu em casa tenho às vezes já tivemos muitas vezes esta discussão, e o meu marido é arquiteto e ele diz, eu faço as casas para as pessoas, e eu digo, epá, mas esse azulejo, essas coisas, porquê que fizeste isso? Oi, tu não gostas disso? Ele, mas no final do dia não sou eu que vou morar naquela casa, a pessoa vai morar lá todos os dias. Portanto, claro que nós temos que passar a nossa visão, temos que aconselhar, temos que direcionar, estamos cá, fomos contratados para isso, não é? Senão a pessoa construía o seu projeto sozinha, mas lá está, é um equilíbrio. Temos que tentar puxar as pessoas para verem o que nós estamos a ver, mas senão também às vezes temos que nos adaptar, porque temos que ficar satisfeitos com o nosso trabalho, mas também temos que deixar um cliente satisfeito, porque senão não serviu de nada, não é? E lá está, nós depois vamos ter outros clientes, o cliente é que vai ter que ficar com a concretização do projeto do lado dele e viver com ela, como na nós casa. Vamos passar para muitos outros projetos. Exatamente. E o cliente vai vivê-lo, seja ele que projeto for. Podemos estar a falar lá está, do museu, que eu trabalho muito, ou um flyer, ou o que for, não é? Depois a pessoa é que fica com essa... Ok. Joana, tu, portanto, no início da tua carreira e estes primeiros 10 anos são muito de produção gráfica, corrige-me se estiver errado, mas... Sim. É uma pronto, vou então explicar um bocadinho. Eu tirei design de equipamento e o que é que eu aprendi na PZ6 foi muito engraçado, porque foi uma transição para um design global, ou seja, eles trabalham muito o espaço, ou seja, portanto, eu aprendi também a componente gráfica, mas vinha já com uma parte tridimensional, portanto é pensar nos espaços ou nos projetos, aliando a componente tridimensional à componente gráfica. Portanto, acaba por ser assim uma multidisciplinariedade que traz uns resultados interessantes. Daí chamamos esta disciplina em português os ambientes gráficos, criação de ambientes gráficos, ou Environmental Graphic Design. Ok, muito interessante. E quando passas para a Edigma, já é numa vertente mais de gestão de projeto. Ou seja, tens aí uma mudança. Sim, completamente. E depois, mais à frente, a parte da direção criativa. O que é que sentes que trazes, ou que trazes na bagagem, que te ajudou depois à parte da gestão de projetos? Ou como é que foi para ti esta transição? E qual a importância de ter bem alinhado estes três? Ou seja,
a parte da produção criativa, a parte da gestão do projeto, a parte da direção criativa, isto tudo tem que resultar muito bem para conseguir chegar a um resultado final, acredito. Sim. Sim, o meu dia-a-dia mudou a 100%. Portanto, se eu antes punha as mãos na massa e executava, ou seja, implementava os projetos de forma criativa, claro, acompanhava montagens, tudo mais, mas eu, quando integrei a Edigma, passei a gerir pessoas, passei a, de uma forma inicial, a parte da implementação dos projetos e depois mais à frente a parte da direção criativa, portanto a direção de uma equipa de design, mas portanto mudou completamente. O meu foco no início era o projeto puro e duro, depois passei o meu foco passou a ser as pessoas que fazem esses projetos, não é? E aí, numa fase inicial de gestão de projeto, tinha muito a ver com as equipas, não é? Pôr as equipas a resolver os problemas. Mudei uma coisa muito engraçada. Passei a estar em áreas que nem sempre dominava. Por exemplo, imagina, no meu primeiro desafio, tinha que... A minha equipa é que tinha que dar os inputs corretos, portanto, eu tinha que mexer as peças de forma a que eles me dessem as respostas certas, porque eu trabalhava com áreas às vezes que não dominava, por exemplo, iluminação, coisas mais aprofundadas que eu não dominava, e passei para uma estrutura completamente diferente. Eu estava num pequeno ambiente, ou seja, a maior parte do tempo, depois tive outras experiências pelo meio, mas estes 10 anos foram num ambiente familiar, pequenino, em que todos fazíamos um bocadinho de tudo, não é? Tipo, desde contactar com o cliente, contactar com os parceiros, fazíamos tudo, não é? Éramos designers multidisciplinares, fazíamos as coisas acontecerem. E passei para uma estrutura completamente diferente, organizada, uma organização com departamentos, com responsabilidades. Portanto, de repente, eu que estava habituado a eu vou aqui e vou ler, calma, espera, há pessoas para fazerem isto, há pessoas para fazerem. E o que eu sinto que foi a minha mais-valia foi ter uma grande compreensão das várias fases dos projetos e das dificuldades também, dos desafios, vamos chamar assim, de cada área, que me ajuda. Eu acabo por ser, hoje em dia, e fui também enquanto gestor de projeto, acabava por ser um ponto de ligação entre os vários departamentos e as várias equipas, as várias pessoas. E eu ter calçado os vários sapatos, não é que na PSAs nunca tive numa equipa comercial, gestão de projeto, mas fazia um bocadinho de cada, não é? Eu acompanhava o processo da venda, acompanhava a execução dos projetos, portanto tinha esse contacto com os desafios, e então agora é mais, para mim é muito fácil empatizar com as pessoas e perceber como é que é o seu dia-a-dia. Isto porquê? Ou seja, há muito, numa grande empresa, numa grande agência, muitas vezes tens os designers de trás do computador, eu chamo assim, ou seja, são aqueles designers que estão atrás do computador, que fazem um excelente trabalho, mas que nunca têm que sair para ir a uma reunião, nunca têm que... Portanto, não se deparam com certas dificuldades, como lá está, defender um projeto a um cliente, ou ir a um sítio e perceber os desafios de um espaço. E então para eles às vezes é mais difícil, por exemplo, aquilo que me estavas a perguntar, o cliente, tu fazes cor-de-rosa, por exemplo, o cliente pede verde e chega um account, chega um gestor de projetos, chega um comercial e diz, não, olha, o cliente quer verde. Yeah. E tu do teu lado pensas, não, eu estive a pensar nisto e cor-de-rosa é que é bom. Mas eu sei o trabalho que às vezes dá, ou seja, todo o processo que é estar a lidar com o cliente, por exemplo. Então ajuda muito mais a fazer aqui a ponte entre, atualmente, a minha equipa e os vários departamentos, a minha equipa e os clientes, porque também tento estar muito presente com os clientes, que acho que é importante, e na gestão de projeto, as várias equipas, não é? Portanto, eu acho que, claro, que as noções de design foram essenciais, mas também houve uma aprendizagem de vida que eu trouxe ao vir de uma pequena empresa para passar para uma grande, não é? Esta questão dos departamentos, dos pensamentos, as dificuldades, porque cada departamento tem as suas dificuldades, e se nós estivermos muito focados nas nossas dificuldades enquanto designers, não é? Às vezes não percebemos tão bem porque é que os outros nos estão a pedir aquilo, ou porque é que é preciso, seguimos um caminho e de repente é preciso trocar completamente, ou as motivações gerais da empresa, não é? Claro. Coisas desse género.
eu acho que é uma coisa que às vezes penso e que é importante, pelo menos, até para as pessoas, por exemplo, lá está, o designer atrás do computador, não é obviamente ser account e não é obviamente estar a gerir o cliente, mas se calhar em alguns pontos ir tendo um certo contacto, apesar de que é bastante difícil, porque estamos aqui a dividir tarefas, há diferentes departamentos mesmo para isso, para conseguirmos, lá está, que cada um tenha o seu foco. O account está focado no cliente, o designer está focado na produção criativa, mas acho interessante que em certos momentos, que mesmo o designer que está por trás do computador tenha essa percepção e consiga também ter a compreensão de que quando o account ou o que for, ou o diretor criativo chega e está a dizer, olha, mas vamos ter que mesmo jogar com esta cor porque o cliente está a ser aqui um bocado intransigente, eles também terem essa compreensão. De qualquer das formas, concordo que tem que haver esta explicação e o facto de tu trazeres esse lado de ter estado tanto do lado de produção criativa como de contacto com o cliente e que é possível num ambiente mais pequeno, quando chegas ao ambiente grande conseguires depois não é ter mais paciência, mas ter mais empatia com os diferentes opostos. De qualquer das formas, deve ter que ser necessário aqui um grande jogo de cintura entre os teus criativos e o cliente. E pegando também nisso, ou seja, os teus criativos estão a puxar por coisas muito criativas, mas depois também há de ter departamentos que estão a puxar muito pela faturação e por conseguir margens grandes, que é o normal, é assim que as empresas são. Como é que consegues lidar com isso? Com teres pressão das pessoas que querem fazer trabalhos muito loucos e muito criativos, com pressão dos clientes que querem pagar super o mínimo possível, a direção ou a parte mais responsável pelo financeiro que quer pôr as margens ao máximo para cima. Isto é um desafio que tu tens diariamente na tua posição? Sim. E aliás, lá está, e é muito importante pensarmos a motivação de cada um deles, não é? Porque primeiro, se não houver margens e lucro, não estamos ali, não temos trabalho, não é? Não estamos numa... não é... Sim, não funciona, não... não é sem fins lucrativos, não é? Estamos aqui, é um negócio, portanto, e quanto maior a empresa, maior a engrenagem tem que funcionar. E claro, os criativos estão lá para ser criativos e os comerciais para gerir o cliente, os gestores de projetos, portanto, acho que cada um com a sua função. Isto vou cair num clichê, mas acima de tudo é tentarmos um equilíbrio e um balanço, ou seja, e tentar muito uma boa comunicação. Eu valorizo muito a comunicação e tento muito pôr as pessoas a comunicar umas com as outras, não só comigo como entre elas. E acho que é a chave, porque no final do dia estamos todos no mesmo barco a direcionar-nos para o mesmo sítio. E o cliente também vai no nosso barquinho, não é? E convém não nos afundarmos pelo meio. Portanto, o importante é mesmo conseguir aqui um equilíbrio. Vou buscar um bocadinho aquilo que falámos há bocado. Em todos os projetos, e eu, por exemplo, sempre trabalhei muito a parte dos espaços, seja museus, exposições, ambientes, o que for, as experiências, tudo. Acho que as coisas não têm que ser lineares, portanto, tu podes ter um bocadinho de cada, ou seja, tu podes tentar conjugar as várias vertentes. Podes ter coisas de grande impacto que não têm um valor estapafúrdio, ou podes pensar, olha, não, aqui nesta sala, neste sítio, é um conteúdo que precisa de toda a carga e aqui vale a pena apostar. Portanto, é criar equilíbrios. E depois acho muito interessante também, e isto, olha, é uma coisa que eu acho que também trouxe da P06, que é trazer uma componente artística. Portanto, nós somos designers, estamos a construir um projeto, mas trazer aqui algo que nos surpreenda, que crie o impacto, ou seja, que crie uma conexão com as pessoas, e quando eu digo surpreenda, não é só para uau, não sei o quê. Às vezes, imagina, eu tive um projeto muito engraçado na P06 que o briefing era muito simples. Era para uma grande fábrica de papel e queria uma placa de inauguração. E nós podíamos ter feito uma plaquinha a dizer inaugurou no dia tal. E de repente aquela placa de inauguração acabou por ser uma grande instalação de folhas de papel metálicas, a fingir que eram folhas de papel, e lá no cantinho dizia inaugurou tal. Portanto, eu acho que nós
podemos tentar, naturalmente, sempre tendo em atenção os recursos, os briefings, os orçamentos, tudo, mas podemos tentar surpreender e transcender. Acho que aqui esta palavra é interessante, que é transcender o briefing do projeto, ou seja, criar... pedem-nos batatas fritas e de repente tu vais nos sítios certos pôr um bocadinho de molho que já vão fazer com que esta refeição seja completamente diferente. Agora, eu tento muito orientar ou dialogar com as pessoas para criar aqui esta possibilidade de termos estes pontos altos e baixos, ou seja, estes ritmos, vamos chamar assim. Ok. Algo que estou a retirar e que é uma coisa que eu começo a retirar de diferentes perspectivas, tanto da parte criativa como de outros departamentos, e tentando fazer aqui um bocadinho puxar para a parte do departamento zero e de encontrarmos às vezes departamentos que podiam existir e que não existem. Às vezes devia haver uma pessoa, vê se concordas, responsável pela comunicação interna. Sim. Tipo, uma pessoa só, tipo, do género. Acho que era super interessante. Só ver, ver se as coisas estão a fluir, perceber, ok, aqui há falha de comunicação, porque lá está. Eu candidato-me a esse, nice. a esse departamento. Não, porque gosto muito de criar. Isto que tu estás a dizer é super engraçado, porque tu tens os departamentos, cada pessoa é contratada com uma função. E depois, portanto, são quase núcleos, não é? São bolhas, mas tem que haver estas ligações, quase como aos neurónios, não é? Senão as coisas não se pensarmos em caixas estanques de coisas, não é? As coisas não são fluidas, e eu acho que esta comunicação, esta ligação entre os vários departamentos é essencial, e eu tento muito fazer isso, talvez do que eu trago de trás, e tenho tentado contribuir para a Edigma nesse sentido, que é pôr muito as pessoas a falar e tentar criar estes elos de ligação, não é? Porque acho que transcendem, ou seja, e que eu acredito que fazem parte de qualquer líder de um departamento, qualquer diretor, seja comercial, acho que a sua função não é só orientar a sua equipa, não é só gerir quem está diretamente, mas também é fazer com que, lá está, que haja estas conexões e que a palavra passe fluidamente, não é? Isto, todos os dias jogamos ao telefone estragado, não é? Yeah. Quantas e quantas vezes não se resolveria um problema com uma clarificação, não é? E vão-se criando às vezes até resistências entre os departamentos. Eu nunca tinha dito isto, mas não é? Trabalhava com equipas que tinham todas as mesmas funções, portanto de repente eu vejo, chego aqui, este departamento queixa-se deste. Sim. Super habitual e super legítimo, porque cada pessoa acaba por focar-se nos seus problemas, nas suas frustrações, e às vezes esta comunicação podia desbloquear montes de coisas, não é? Sem dúvida. Eu acho que sim, e no final do dia e numa organização há um conjunto de pessoas que, quer dizer, tem tudo o mesmo objetivo, que é, ou seja, não estamos ali para nos chatearmos uns aos outros. Exatamente. Nem para nos atrapalhar, não é? Que muitas vezes parece, estás a tramar-me, estás a... E não, estamos todos com o mesmo objetivo. Exatamente. Mesmo, não é? Tal como o cliente. Sim, que às vezes também parece que está lá para nos trabalhar. Não, ele está a querer o mesmo que nós, que é o melhor projeto. Exatamente. Seja ele qual for. Joana, olhando um bocadinho para a tua área, olhando para o futuro, perceber também como é que vês aqui o papel do design em ambientes corporativos e de experiências imersivas, se vês a mudar o panorama, se tens notado diferenças desta experiência toda que tens tido. Sim. Em organizações diferentes, como é que olhas para a situação? Eu sinto que evolui imenso, ou seja, isto de ter entrado para a Edigma, que é uma empresa muito virada para a tecnologia, puxou muito por mim, foi fantástico. Eu neste momento já não me considero só uma designer, não é? Ou seja, tenho que pensar em tantas coisas e gerir tantas pessoas que e é muito interessante porque puxou por mim, porque não tinha que pensar nestas temáticas, como é que nós podemos criar impacto nas pessoas recorrendo às novas tecnologias. Portanto, lá está, criar experiências imersivas, mesmo lá está a parte agora, cada vez mais tentamos usar a inteligência artificial, portanto obrigou-me a sair do meu sítio de conforto e lá está, também a transcender-me um bocadinho e que acho que é o que nós temos que procurar sempre, não é? E a adaptar-me a novas realidades. Agora,
também acho que temos que ser sempre muito fiéis com o nosso objetivo e portanto criar os impactos, mas também passar muito uma mensagem e portanto tento no meu dia-a-dia que haja um equilíbrio muito grande entre o que se cria de experiências físicas, se estivermos, por exemplo, a fazer um museu, passar uma mensagem muito clara, não é? As pessoas cada vez mais querem imersão, diversão, impacto, são grandes chavões que é o que toda a gente, quando nos procura, vem à procura disso. Mas eu acho que é muito importante não nos esquecermos do essencial, que é as experiências têm que contar uma história, as pessoas têm que sair impactadas, claro, mas têm que retirar conhecimento do que foram ver, não é? Seja onde for, portanto, porque senão, se for só aquele uau, é muito efêmero. Portanto, tu tens que criar algo que te fica mais interno, não é? Que a pessoa queira voltar, que não seja uma experiência, não é uma experiência Euro Disney que foi muito agir naquele dia e pronto, e acabou. Não, é algo que te faça pensar. Cada vez mais acho que o design tem que ajudar as pessoas a fazerem pensar. Claro, podia pegar aqui no que é o design, eu odeio aquela expressão do aquele objeto tem design. Não, tudo pode ser design, não é? Tudo o que nós desenhamos, tudo o que for estudado e pensado tem a ver com o design, mas acima de tudo tentar que marque as pessoas de uma forma construtiva e que as ponha a refletir sobre a vida. Isto de repente parece um bocado transcendente mais, mas que cria um impacto psicológico e não só emocional, não é? Nós na Edigma defendemos muito e gostamos muito de pensar que fazemos experiências para pessoas, queremos tocar nas emoções, nos sentimentos, apelar às várias realidades, não é? E acho que isso é muito o futuro e agrada muito de estar a ser puxada para pensar dessa forma, não é? Que vem complementar muito bem o meu background. Mas acho que temos que o fazer de uma forma muito consciente e é isso que tento diariamente fazer e inovar-me, fazer com que a minha equipa e as pessoas que trabalham comigo também estejam em constante atualização, procurarmos referências em todos os espectros, não é? Não estamos só a fazer design, não, estamos a criar projetos e como é que esses projetos podem evoluir, não é? E entretanto não sei se me estou já a afastar um bocadinho da tua pergunta. Acho que foi na Mush e pronto, estamos aqui já no final do programa, mas acho que foi uma boa forma de terminarmos aqui a conversa. Gostei muito, agradecer-te aqui a presença. Eu que agradeço o convite. Ora, e acho que vamos sair daqui todos muito inspirados, por isso vai ser... Foi muito bom. Obrigado, Jana. Boa, obrigada, João. A quem nos está a ouvir, obrigado por acompanhar o episódio. Já sabem que estamos no YouTube onde nos podem ver, estamos no Spotify onde nos podem ouvir. Vamos partilhando também excertos dos nossos episódios e os episódios completos. Estão também no Instagram e no YouTube, portanto sigam-nos. Se tiverem aqui perguntas para nos fazer, a mim, à Joana, aos nossos convidados, estejam à vontade. Esperamos por vocês no próximo episódio. Obrigado.